Olá, meus irmãos, muito bom dia, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mateando com Deus. Eu sou o pastor Isaías e que bom, irmãos, ter você com a gente aqui. Eu estava esperando você nesse canal. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu trago uma palavra para abençoar a sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre 3 armas que o diabo usa para nos enfraquecer na fé. E a última é a mais perigosa de todos e que nós temos que tomar cuidado. Bom, antes da gente ler essa palavra aqui, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, se você não é inscrito, é claro, e pedir para você deixar um comentário aqui. Aliás, nós temos aqui o livro de oração, onde você pode colocar aqui o seu nome e o nome da sua família para que todos os dias nós estejamos intercedendo e orando por você e pela tua casa. Deixa aqui no comentário o nome de toda a tua família, desde filhos, esposa, netos, todos os familiares que você quer deixar, pode deixar aqui que nós vamos incluir no nosso livro de oração. Muito bem, nós vamos hoje falar sobre 3 armas que o diabo usa para enfraquecer a nossa fé. A primeira se chama divisão. O Senhor Jesus, ele disse, irmãos, que Mateus 12, 25, olha só. Porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse Jesus: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Veja que ele está falando aqui de cidade, de casa, de reino, ou seja, divisão é uma coisa que vai trazer destruição. Toda divisão vai paralisar, vai enfraquecer. Lá na Torre de Babel, quando Deus desce para ver, ele fala: o povo é um, uma só língua, um só povo, unidade, estavam juntos. O que houve na Torre de Babel? As línguas foram divididas, ou seja, foram separadas, cada um falava a sua língua, e parou-se a construção, porque houve essa divisão. Aonde a divisão, seja no matrimônio, entre marido e esposa, na família, no ministério, na igreja, vai haver um fim. Nenhum reino, casa, cidade dividida vai subsistir, vai ficar de pé. Então nós temos que tomar cuidado com a divisão. Ninguém consegue viver dividido. Você não consegue andar sozinho. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz que é melhor serem 2, unidade, do que um, porque havendo um caído, o outro levanta. Então o diabo quer dividir. Por quê? Porque ele quer lhe enfraquecer. Toda pessoa que ela se isola, que ela começa a fazer divisão, ela enfraquece e o diabo ganha vantagem. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? Você está me entendendo? A segunda arma é o engano, irmãos. O engano. Satanás enganou a Eva. Um dos truques que o diabo faz muito é convencer a humanidade que ele não existe. Tem pessoas que dizem: eu não acredito no diabo. E não precisa acreditar mesmo. Porque o diabo, mesmo sem fé, ele existe e ele vai atuar na sua vida. Então o diabo engana muita gente. Lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3, versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher. Olha o que Deus disse: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então a serpente, Satanás, incorporado naquela serpente, enganou a mulher para ela comer do fruto. O apóstolo Paulo, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante. Olha o que ele diz: mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também será corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Então o diabo, ele trabalha no engano. Ele enganou a Eva e Paulo, anos depois, Paulo está dizendo aqui para a igreja, para nós, dizendo: olha, eu tenho receio que assim, da mesma maneira que a serpente enganou a Eva com astúcia, porque o diabo não vem de chifre, ele não vem de cauda, ele não vem rosnando, ele é astuto. Ele começa com aquela conversa: não vai dar nada, todo mundo faz, isso não tem problema, Deus te entende. O diabo é sujo e ele acaba nos enganando. O diabo trabalha no engano. Lá em Hebreus, diz para nós termos cuidado, Hebreus 3, versículo 12, o escritor diz assim, ó: tem cuidado, irmãos, jamais aconteça haver que qualquer de vós
tem um coração perverso de incredulidade, e vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, agora, meu irmão, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Olha só, o pecado ele traz engano, o salário do pecado é a morte. Mas Paulo está dizendo que ninguém tem um coração endurecido, se aparte e seja corrompido pelo engano do pecado. Endurecido pelo engano. O pecado endurece. O pecado, além de te enganar, ele te endurece. Por isso que o diabo trabalha no pecado e trabalha no engano. Em 2 Tessalonicenses 2,9 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, Satanás, é segundo a eficaz de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, e com todo o engano de injustiça, o qual perece, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então veja que Satanás, ele trabalha com engano, com poder e sinais de mentira. O próprio Senhor Jesus disse que surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Então essa segunda coisa que nos enfraquece, que o diabo trabalha, é o engano. Então o engano, nem tudo que reluz é ouro, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O apóstolo Paulo, em Atos 16, havia uma menina falando: esses homens vos anunciam o caminho da salvação. E era o que? Um espírito maligno que estava naquela menina. E Paulo discerniu aquilo, expulsou o demônio e libertou a menina. Então o engano do diabo, Paulo está dizendo aqui, tome cuidado, sabe? A ação do diabo, do filho da iniquidade, é com todo o poder de mentira e de engano. Então nem tudo que, né, às vezes a pessoa fala assim, não, aonde estão falando de Deus eu entro. Nem em todo lugar que estão falando de Deus, Deus está ali. Nós temos que ver, pelo fruto se conhece a árvore. E a terceira, meus irmãos, e mais importante agora, é a tentação. Se nós notarmos a tentação, a Bíblia chama o diabo de o tentador. O tentador. Mateus 4,3 diz que então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha que coisa forte. O tentador se aproximou de Jesus. Eu pergunto para você, se o tentador se aproximou de Jesus, você acha que não vai se aproximar de mim e de você? Mas Jesus nos ensinou em Mateus 6,13: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. É a oração que Jesus nos ensinou. Jesus sabia que nós íamos ser tentados e ele orou. Ele ensinou a orar. Ele disse: não nos deixe cair em tentação. Ore, diga: Deus, não me deixe cair na tentação. Seja de uma mentira, de um engano do diabo, de uma divisão que o diabo está fazendo, vem no meio da igreja, no meio da sua família, e você está quase concordando, e o diabo quer lhe enganar, lhe tentar, mas você ore: não me deixe cair na tentação. Marcos 14,38, Jesus disse, e não, Marcos 14,38, vigiai e orai para que não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne, o diabo nos ataca na carne, no nosso desejo, na nossa vontade, mas Jesus nos ensinou: orai e vigiai, ou seja, vigiai, e orai. Eu vigio, eu vejo que uma ação do diabo, eu estou vigiando e eu estou orando. Meu irmão, mas Deus sempre dá o livramento para a gente. E próprio apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 10, ele diz que não sobreveio tentação que não fosse humana. O diabo trabalha na carne, a tentação sempre é humana, a tentação não é no espírito, a tentação é humana, é para te atrair a tua carne, os teus desejos carnais. O diabo trabalha na mente, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Então ninguém é tentado além das forças. Você é tentado, mas Deus te dá força para você ser tentado, porque você é tentado na tua parte humana, na tua parte carnal, não no teu espírito.
E Deus é poderoso para te dar o livramento. Diga glória a Deus, amém? Em Hebreus 2,18, nós temos aqui alguém que intercede por nós. Pois naquilo, falando de Jesus, que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus é poderoso para nos socorrer, nós somos tentados. Então você diga, Deus não me deixe cair nas tentações. Mas ele, o próprio Jesus, é poderoso para fazer você não cair na tentação. Em Hebreus 4,15 diz também, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Jesus era humano. Ele não era aqui Deus, ele despojou-se da sua glória, ele era humano. Ele veio a esse mundo como um ser humano. Então ele diz, aquele sumo sacerdote pode compadecer-se da nossa fraqueza, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, sem pecado. Jesus foi tentado, mas não pecou. A tentação não é pecado. O que é pecado é o quê? É você ceder ao pecado. Então essas três armas, irmão, o diabo sempre vai usar, mas Deus sempre vai nos dar força. Amém? Então grave isso na tua cabeça. A divisão é uma arma que o diabo usa. O engano, cuidado com o engano. Por esse mundo existem muitos falsos profetas enganando a muitos. Número 3, a tentação. Sentiu que é a tentação? Deus, não me deixe cair na tentação. Ore, abra um jejum, vigie, porque essas três armas o diabo acaba usando para nos enfraquecer. Vocês estão entendendo isso? Em nome de Jesus? Então eu quero orar por você agora. Quer orar comigo? Você entendeu essa palavra? Foi abençoado? Então vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa hora, Pai, e pedimos que o Senhor, meu Deus, nos fortaleça no homem interior do nosso coração, para que não venhamos cair nas tentações, Senhor, do diabo, Senhor. Não podemos, meu Deus, viver na divisão. Todo reino, casa, cidade dividida não subsistirá. Pai, nos ajude a trabalhar na unidade, Senhor. Trabalhar uns com os outros, Senhor, em parceria. O teu reino, Senhor, venha até nós, meu Pai. Ah, Senhor, não nos deixe cair no engano. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra, meu Pai. E, Senhor, não nos deixe ser tentados, Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra que nós devemos vigiar e orar e que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, pois ele é poderoso para nos socorrer nas tentações. Socorre alguém que está sendo tentado, meu Pai, a cair, a se desviar, a ser infiel, eu não sei, mas eu peço que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meu irmão? Se essa palavra te abençoou, falou contigo, se isso falou com você, compartilha, manda para alguém, clica na setinha aqui, manda para o máximo de pessoas possíveis. Pode ser agora, pode ter que agora esteja alguém sofrendo, passando por um momento difícil e ela precisa ouvir essa palavra. Deixa o comentário aqui, deixa o like, se inscreve, que Deus te abençoe e aquele abraço.